Não, agora para, depois a gente grava mais. Opa, é isso. Então vocês conheceram a Alita, a gata de combate. E ela. A casa que tem gato, o gato é livre. O gato faz o que ele quer. Então se o vídeo for interrompido por causa do gato, lidem com isso. You broke my heart. And here we go. Bem-vindos, pessoal, a mais um Anemia Cerebral. O primeiro, agora de novo, nos temas que nós fazemos aqui de cultura pop, de tentar pensar a cultura pop e etc. Mas é o primeiro vídeo desse formato, mas esse ano já começou pra gente. E embora para vocês não tenham visto muito material, mas ocorreu o quê? Nossa primeira atividade esse ano foi junto a uns parceirões nossos, amigões mesmo, que são da Gibiteca Balão. Acho que no ano passado, agora eu não lembro a data, mas a gente foi até lá para apresentar a Gibiteca Balão para vocês, mostrando que havia espaço de cultura pop, de atividade de RPG, leitura de gibi. Eles têm oficina de maquiagem, né? Sim. Da Letícia. Ilustração do Lucan. Jogo de RPG carta com o Otávio. Todo mundo. A Gibiteca Balão, então ela trabalha praticamente, até onde eu sei, todas as frentes da cultura pop dentro da comunidade ali da Coab. Coab 2 lá em Itaquera. Isso. E tudo gratuito. Pois é. Então nós fomos convidados por eles para ministrar uma palestra sobre produção de vídeo e o que é o universo do YouTube, né? A oficina a gente fez em duas partes. A primeira a gente abordou a comunicação no YouTube, você como apresentador, e a segunda parte foi mais técnica, que é a parte da gravação mesmo. E discutimos desde teoria da comunicação até a produção de vídeo lá com os participantes da palestra. Um abração para todo mundo que participou, que estiver vendo a gente aqui agora, e para a Gibiteca Balão especialmente, porque o trabalho dos caras é, pra mim, extraordinário. Hoje a gente começa aqui então uma série que acredito que vai ser em 3 partes, que é mostrando quem nós somos como consumidores de cultura pop, de quadrinhos, né? Quadrinhos, livro, literatura. Assim você conhece a gente e, através das perguntas do bate-papo que a gente preparou, você conhece uma pessoa dentro da cultura pop, quais são os hábitos dela, etc. No final das contas, é desculpa, pelo menos hoje, para os caras verem minha coleção. Então a gente separou algumas perguntas aqui para fazer para o Leandro e fazer esse bate-papo sobre o acervo dele. Como você começou a ler quadrinhos? Meu primeiro gibi foi comprado para mim. Meu pai me deu X-Men, um X-Men que eu tenho aqui, nem curto aquele quadrinho. Mas o primeiro mesmo, que eu me considero, todo mundo fala, eu comecei a ler com a Turma da Mônica, tipo Latinhas e tal, não é meu caso. Eu lia isso, mas eu não considero que quando eu lia isso eu era um leitor de quadrinhos. Aquilo foi parte da minha alfabetização, da minha infância, eu conhecendo. Eu me tornei um leitor de quadrinhos com Homem-Aranha. Quando minha mãe me comprou Homem-Aranha, me deu, e eu gostei, ela me deu Batman, eu ia muito mal na escola. E aí ela fez uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu acordei um dia, minha história com quadrinhos é a seguinte, eu acordei um dia, do lado da minha cama, eu tinha 9 anos, tinha um papel colado no chão. Minha mãe colou e disse, né, no papel, alguma coisa como: tá frio, olha atrás da porta do quarto. Eu fui até atrás da porta, tinha um outro papel escrito: continua frio, vai na geladeira. E aí eu fucei na geladeira, dentro do freezer tinha outro papel lá dentro que era: tá muito gelado ainda, entendeu? E eu fui buscando, tá ficando quente pela casa inteira. No final, atrás da porta do meu quarto, tinha a morte de Gwen Stacy. Caramba! Mas eu gostei todo o jogo que a sua mãe fez. Cara, é inesquecível. Sempre que eu lembro disso, agora não mais, mas eu quase chorava. Caramba! Eu me tornei leitor então com 9 anos assim. E aí sempre que eu ia bem, ela me dava uma continuação. Recompensa. Ela comprou um sebo, eu acho que um lote, deve ter uns 20, 30 quadrinhos do Homem-Aranha em sequência. E ela deixou no serviço dela. Sim. Na gaveta dela. E aí quando eu ia bem na escola, ela pegava a continuação e me dava. E naquela época, quando saía aqui a Teia do Aranha, era a Teia do Aranha que eu lia. Eu li pouco o espetacular Homem-Aranha da Abril, eu lia mais a Teia do Aranha da Abril. Nessa época, a Marvel era assim, o Homem-Aranha pulou e fugiu do Octopus como visto na revista tal, número tal. Então era tudo preso uma coisa na outra e você queria ver essas coisas. E minha mãe descobria o que ficava faltando, perguntava pra mim, eu falava, ela ia atrás
e montou um estoque. E eu me tornei um leitor aos 9 anos assim. Por isso que eu não me considero Tio Patinhas e essas coisas aí. Essas paradas. Foi Bombadeiro safado, é isso. Cara, eu vi aqui que seu acervo é gigante. Por que você continuou consumindo livros e quadrinhos até hoje? É difícil você manter coleção no Brasil, sobretudo para quem vem de uma época como eu, que é anos 80, 90. Eu tenho muito amigo que a mãe jogou fora o quadrinho, queimou carta de Magic, cortou cabelo porque não podia ter cabelo comprido. Então assim, a gente pegou uma fase meio esquisita, com a maior ignorância da sociedade diante de quem acessava a cultura pop. Isso daí é um fato histórico que aconteceu comigo. Como minha mãe, ela praticamente me reforçou meu estudo, ela me educou por conta dos quadrinhos, então eu sempre tive espaço para ter e manter. Passei por vários perrengues, cara. Eu tinha uns amigos aqui do bairro que os caras roubaram quadrinho meu pra cacete. Eu vinha aqui em casa e sempre roubavam. Isso aconteceu pra caramba. Beijo Eduardo, beijo Adriano. Entendeu? Nessa época é bem triste, cara. Eu lia muito Homem-Aranha. E aí, depois disso, eu parei de ler, perdi o gosto por Homem-Aranha, perdi o gosto por Batman e comecei a ler um pouco mais de Titãs. Só que o que me trouxe um fôlego de volta com os quadrinhos foi quando surgiu a Conrad e a JBC lançando mangá. Nessa época, eu lia Cavaleiros do Zodíaco. Pra quem sempre disse que odeia, aí ó. Adorava Sakura, tinha Sakura completo, Card Captors, a primeira vez no meio tanco. Então isso deu um novo fôlego. Antes disso, o meu gosto por quadrinhos ele escorreu pra literatura. Na 7ª série do colégio do ensino médio, eu conheci uns amigos, né, Guilherme, Rafael, que me mostraram RPG. Cara, quando eu comecei a jogar Dungeons and Dragons, comecei a jogar GURPS, comecei a jogar Vampiro, essas coisas todas, Storyteller, o gosto por literatura cresceu muito. Né? Eu comecei a ouvir Heavy Metal, Blind Guardian, essas coisas, caí lá no Senhor dos Anéis. Então, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, tudo isso, cara, eu li antes de 2000. E é como eu falei pra você, com a JBC, com a Conrad, eu comecei a ler mangá. Mas eu já lia comics, eu já conhecia a Vertigo antes. Sim. Então o mangá ele veio pungente, né? Cavaleiros do Zodíaco trouxe, é a base do que veio de mangá pro Brasil até hoje. E é isso que me irrita. A nostalgia do pessoal, a fanboyzice é muito grande, isso me incomoda. A galera precisa desprender um pouco disso e ir pra outras coisas. Sim. Precisa ler Homúnculos, precisa ler Monster, precisa ler literatura de verdade. Não tem problema gostar de Cavaleiros, não precisa expandir. Com certeza. Eu penso muito assim. Então, eu já não conseguia mais ler aqueles mangás. O mais legalzinho na época era Vagabond, que você viu. Eu sou fãzaço. O cara também gosta. Mas eu parei. Então, fiquei um bom ciclo sem. Na faculdade voltou, eu li pra caramba na faculdade, pelo amor de Deus. Mas por que de tudo isso aqui? É um acúmulo natural do tempo, mas a minha coleção ela é orgânica. Eu entendo isso aqui como um organismo meu, como parte para além de mim. Os objetos que uma pessoa tem em torno dela são parte dela, é uma extensão dela. Então isso aqui se acumulou. Durante a faculdade, agora vem algumas revelações. Durante a faculdade, eu fui bolsista. Eu participei de um programa que chama Bolsa Livro, que você recebe uma quantia de bônus para comprar na livraria material para o curso, essas coisas. E não é sempre que tinha material lá. Sobrava, né? Eu não achei tal livro, mas eu tenho aqui um crédito, eu ia lá, pegava um quadrinho, ia lá, pegava um outro livro. E aí, cara, vou te dizer que uma boa parte daqui é fruto de bolsa. E é isso aí. Você gosta da expressão colecionador? Não curto. Eu também não. Sobre a expressão colecionador, eu gosto de declarar pra mim que eu sou um leitor. Uma pessoa que é leitora, ela tem material de leitura. Ela consome leitura. Se ela não tem, perdão, dizer que a pessoa tem é um absurdo. Ela pode muito bem ser uma leitora e ir no centro cultural ali da Vergueiro ou na Penha, Gibiteca Balão e ler bastante. Não precisa praticamente ter nada em casa. Você faz coleção de lombada? Não. A internet ela é muito boa para se tornar um documento histórico de um período nosso aqui. E sobre esse lance de lombada, eu tenho uma percepção bem diferente das pessoas. Como eu te disse, eu leio desde os 9. Sim. Teve um momento que eu lia mais, eu lia menos. Mas
eu parei de ler quadrinho durante a faculdade. A faculdade inteira eu não li nada. Como eu parei de ler quadrinhos, eu parei de visitar os polos de quadrinhos comuns de São Paulo. Um deles, o maior de todos, acho que é a loja Comics, a Comics Bookshop. Eu fiquei muito tempo sem ela, 5, 10 anos talvez. E quando eu ia, as prateleiras da Comics, elas são projetadas muito parecidas com as das bancas de jornal. Colocando os volumes ali, formatinho, o capa-cartão atrás do outro. Quando eu cheguei na Comics, depois desse ato que eu fiquei de ir, eu fiquei abismado, cara. Eu olhei ali e vi um monte de capa dura pra tudo que é lado. Tudo era capa dura. Tudo era capa dura. Eu falava, o que tá acontecendo? Tudo é capa dura. Eu cheguei a ver o Sandman Absolute. Foi a última coisa que eu vi sendo lançada no Brasil antes de parar de ler quadrinho. E eu falava, cara, que bonito tal, mas Sandman merecia. Eu já tinha visto na época, eu não tenho mais, eu vendi minha coleção, mas eu tinha o Sandman da Conrad, aquele que era em 10 volumes, enorme, cada arco, bonito pra caramba, o Neil Gaiman elogiou. Beleza, eu consegui entender o Sandman em capa dura, porque o Sandman pra mim, cara, é uma coisa que... Se alguém perguntar, é literatura, eu vou falar, é quadrinho? É arte? É um sonho? É. Mas quando eu me deparei na Comics e vi que tudo era capa dura, eu falei, que porra é essa? Eu estranhei demais. Então pro público que lê quadrinhos foi bem natural, eu acho, ver a capa dura surgir, acontecer. Acho que uma grande galera ficou empolgada, falando, nossa, que legal. Então eu nunca aceitei bem essa coisa de capa dura, nunca gostei. Por consequência, quando eu vi as lombadas mosaico fazer desenho, eu acho aquilo feio de uma maneira, um mau gosto. Aquela coleção capa preta da Salvati, aquela arte tão escura, cara, tão sombria, tão esquisita. Então eu não curto. Aquilo é uma máquina de fazer dinheiro, de obrigar as pessoas a se manter num colecionismo, e é por isso que eu não gosto do termo colecionista. Ele está muito ligado a essa ideia de consumir exacerbadamente, né? Tenho que colecionar, não pode ser uma coisa nova e eu deixar de ter. Então eu não acho saudável. O leitor, ele não pode se prender, do meu ponto de vista, a um tipo de leitura. Ele não tem que ficar preso, tenho que comprometer meu salário aqui, parte do meu dinheiro, para essa coleção. Não! Compra aquilo que você quer ler, compra uma outra coisa que você queira ler. Então você vai comprar um Salvati capa dura, comprou lá um... Turma da Mônica. Você comprou uma Turma da Mônica MSP, você não tem que comprar todos. Exato. Compra só o que você quer. Você comprou do Salvati, lá tem uma história que eu vi que é do Howard o Pato. Eu nunca li o Howard o Pato. E eu queria aquela história do Salvati, não tenho, eu queria. Mas seria a única que eu teria do Salvati. Entendeu? Não precisa da coleção inteira. Então a minha coleção não tem nada de lombada, é tudo misturado. Eu organizo de qualquer jeito. Então aqui embaixo eu coloco os europeus, porque eles são mais altos, né? Aqui o capa dura tradicional, do tamanho do Magazine igual Sandman, até o formato americano mesmo, né? Igual Marvels. E o resto é literatura, é livro. Nessa outra estante aqui, que eu também não gastei R$1, isso aqui foi o vizinho que me deu. Obrigado. Eu não sei o nome do vizinho, cara. Eu tenho um vizinho que me deu a estante, ele volta no Bolsonaro, então eu não troquei ideia, mas eu devo a ele, porque mesmo volta no Bolsonaro, o cara é gente fina que me deu a estante. E aí aqui eu coloquei os mangás. Que tipo de história você curte? Porra. Não, a gente sabe que você é bem eclético, né? Cara, que tipo de história que eu curto? Mas a pergunta dá pra responder bem. Eu não curto clichê, eu não curto ler aquilo que eu já sei, que ele se enquadra numa fórmula. Hoje eu não leio Marvel e DC. Hoje não, há uns 10 anos que eu não leio Marvel e DC. Mas eu gosto de quadrinho adulto. Eu gosto de quadrinho polissêmico, com bastante sentido, que ele possa ser infanto-juvenil, mas que ele consiga também cativar o público adulto. E eu não me prendo a um país, a uma escola de quadrinho específica. Então eu comecei, é lógico, minha base é a formação britânica americana. A parte da Marvel Max é a que eu mais gosto na Marvel e a parte da Vertigo que eu mais gosto na DC. Mas depois disso, em 2017, comecei a ler mangá. Hoje eu acho que se a pessoa quer ler um quadrinho de qualidade, acessível, é mangá. E nesse ano eu tirei para ler muito Bonelli, conhecer um pouco das escolas europeias, né? Então a escola italiana, o Fumetti, e o franco-belga. E os livros de literatura? O que eu mais li nos últimos 10 anos foi literatura, por conta da faculdade. Sim. Cara, eu gosto de tudo em literatura que eu tenha lido. Acho que tudo gostei, poucas coisas eu não gostei. Gosto de Bukowski, gosto de... Minha formação é em grego, então eu adoro literatura grega, os tragediógrafos, Ilha da Odisseia, poesia épica, essas coisas. Nossa. Das escolas que eu mais gosto é a brasileira do século XIX. Então, Machado de Assis eu gosto bastante. É um dos meus escritores favoritos, sobretudo a parte de contos de Machado de Assis. Gosto mais dos contos dele do que dos romances, e olha que os romances são muito bons. Até do Ressurreição,
que ele tem muito elemento do romântico ainda, eu gosto bastante. Se você não leu o conto O Espelho, você não sabe quem você é. Não sei quem eu sou. Se você não leu A Noite do Almirante, você não sabe o que é amor. Não sei o que é amor. Se você não leu... é muito cuzão. Mãe, José de Alencar. Gosto de Iracema, muita gente não gosta, mas eu gosto. Amo Lucila, mas a obra do Alencar que eu mais gosto é Mãe. Cara, Mãe é um arregaço. Eu li 2 vezes pra fazer um trabalho, Literatura Brasileira 6. Inclusive falei com a professora, eu falei, eu não consigo fazer o trabalho, porque eu chorava, cara. Eu chorava com aquilo. Eu nunca li uma peça tão dolorosa quanto Mãe. É uma obra muito pouco estudada, conhecida e estudada do Alencar. É uma peça de teatro, Mãe não é romance, é uma peça. Deve estar em domínio público em algum lugar, leia. Fala muito de escravidão, fala muito relação mãe e filho, fala muita coisa essa obra. Eu não conhecia. Cara, depois que você lê, você é outra pessoa. Então eu gosto muito da brasileira, ela tem muito a dizer pra gente. É muito negligenciado, como professor eu vejo isso ser muito negligenciado por professores, pelo ensino, pelos alunos, pela sociedade. Mas é vital. E nunca, eu acredito que desde a redemocratização, nunca foi tão vital ler literatura brasileira. Outra escola que eu gosto, cara, a grega, ela diz tudo o que você precisa saber. É fundamental ler Ilíada e Odisseia, é fundamental ler Sófocles, é fundamental ler Eurípides. Leia, não tenha medo. É uma linguagem difícil, uma linguagem esquisita em relação à prosa, mas a editora 34, a Penguin, da Companhia das Letras, elas fazem bons trabalhos de estudo. Então o livro, ele não vou mostrar nenhum específico aqui, em algum vídeo sobre isso eu mostro, mas todos têm introdução, tem estudo antes do tradutor, e ajuda bastante a leitura. Eu gosto muito de Ajax, do Sófocles. Essa peça, ela mostra muito de quanto que você pode estar descolado do seu período no qual você vive. Eu não posso deixar de falar dos russos. Adoro o Gogol. Gogol acho que é o meu russo favorito. Todo mundo gosta do Dostoiévski, gosta de Tolstói. Tolstói acho que é o maior prosador. E, cara, sem dúvida, Espada e Feitiçaria, né? Conan, do Robert Howard, tudo Lovecraft. Gosto muito o meu favorito desses é o Michael Moorcock, o Elric. O Elric é o meu favorito. Eu acho que o Michael Moorcock é o que melhor conseguiu construir um personagem de Espada e Feitiçaria, mais complexo. Quadrinhos e livros são caros. Como é que você mantém a sua coleção? A primeira coisa foi o que eu falei. A minha coleção é orgânica, ela é uma extensão de mim. Então, eu me transformo junto com a minha coleção. Eu que colecionava Homem-Aranha e Batman, eu não tenho nada. Quase nada. Batman eu tenho o Cavaleiro das Trevas, tem uma coisa ou outra ali. Porque ele cumpriu uma função da minha infância. De me envolver com quadrinhos, de me envolver com leitura, de me envolver com personagem na infância. Eu não me identifico mais com Homem-Aranha. Pra que manter? Só que eles valiam uma grana. Ficaram raros meus abrigos que sobraram, tudo, eu vendi. Então, o dinheiro que eu vendo, eu uso ele para uma coisa nova. Então eu faço isso. Então uma boa parte para eu poder manter, eu ponho uma meta do que eu vou gastar no mês no máximo e tento sempre cumprir essa meta, se possível não gastar nada. Usar o dinheiro de uma outra coisa que eu estou vendendo. E fica assim. É um organismo mudando. O que você acha do futuro das publicações de quadrinhos no Brasil? Acho bem complicado. No grupo Leitura Mania, da Priscila, tem um grupo no Facebook que a gente conversa bastante lá. Eu sempre bato nessa tecla de que vivemos hoje uma crise editorial. Ela estourou ano passado, as sequelas dela estão aí, as editoras tiveram que colocar a mão no freio, pisar no freio para lançamento, para tudo. Os preços de capa aumentaram, prática que já era comum do passado aí por causa da escapadura aí. Então, o que eu vejo é cada vez mais diminuir o número de lançamentos. Embora, por um lado, seja bom, eles expandiram bastante, você tem quadrinho de tudo hoje. Tem quadrinho infantil, tem quadrinho adulto, tem quadrinho existencialista, você tem quadrinho realista, você tem um monte de coisa. Isso daí é bem bacana. Nesse sentido, o mercado ele amadureceu. E acredito que vai se manter mais ou menos assim. Mas o governo não está cuidando de formar novos leitores, não é uma preocupação educacional formar novos leitores, não é uma preocupação familiar formar novos leitores, nunca foi. Uma família ou outra que tem o hábito que passa para os filhos, mas não é uma preocupação da família. A preocupação é o filho trabalhar. E as editoras também, não é função delas, mas eu atribuo mesmo. Nesse ponto eu bato bastante em todas. Sendo sincero, eu reclamo da JBC, eu reclamo do Pipoca Nanquim, Pipoca Nanquim é a melhor editora hoje. Mas eu sinto falta das editoras fazerem algum tipo de serviço social, de vamos ler, lançar aqui um quadrinho, um mangá com papel jornal, barato mesmo, pra galera ver, tentar trazer alguma coisa educacional para Koe no Katachi, o Avô Silêncio, que você gosta, eu gosto. Muito.
Aposto nisso é muito bom, cara. Como que aquilo não tá em biblioteca brasileira? Aquilo é uma aula sobre várias coisas acerca do bullying. Eu não sei como que uma editora não bate na secretaria lá, não tem uma conversa próxima entre professores, editoras e o MEC, etc. Então, sem isso não tem como ir pra frente. Como você organiza o seu acervo? Aquilo lá, cara, eu não tenho muita preocupação não. Trabalhei em biblioteca durante a faculdade, eu fiz um estágio em biblioteca e tem uma maneira de você ordenar por assunto e tal, de acordo com... Esqueci o nome. Eu acho muito complicado. Aqui, ó, dados... Ficha catalográfica. Ficha catalográfica. Então eu acho que não é necessário fazer esse tipo de coisa em casa. Só se você tiver uma biblioteca então, em casa. muito cuidado, pessoal, com organização. Eu acho que coleção ela dá muita vazão para algumas neuroses, É neurose o termo? Toque. Então, transtornos obsessivos compulsivos são comuns vazarem para isso. Então, eu não acho legal. Eu só jogo cabendo na estante ou não. Então, o que eu fiz? O que é livro mais fantástico, né? Por exemplo, aqui em cima, terror, sobrenatural, alguns livros teóricos sobre esse assunto, espada e feitiçaria, fantasia pra cá, mas mistura, né? Porque aqui tem fantasia, mas aqui também tem, ó, cadê? Livro teórico aqui do James Wood, como funciona a ficção, tem Dostoiévski, etc. Então eu coloco tudo que é isso pra cima, aqui um pouco mais de literatura e material que eu uso para aula de português. Alfredo Bose, Antônio Cândido, etc. Aqui literatura universal, um pouco de RPG por aqui e o resto é quadrinho. E aí quadrinho mistura. O que é mais graphic novel eu coloquei aqui em cima, só por caber mesmo. E embaixo já quadrinho mais pesado, né? Sandman, Preacher. E assim vai, cara. Não acho que eu tenho muita coisa não, tem isso daí só. Mas RPG ali embaixo, os europeus, e aqui a parte de grego, né? Literatura grega, essencialmente literatura grega, com os estudos das letras clássicas ali, da minha formação. E aqui é a minha estante de mangá, estante que eu só tenho porque o vizinho foi benevolente. E aí, cara, aí eu guardo... Eu também não coloco cada volume por plástico, acho que sai muito caro. Então o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu ponho num plástico grande um grupo de volumes. Então, por exemplo, o Monster, eu coloquei do volume 1 ao 6, tudo junto num plástico só. Pronto. Jogo aqui, ó, pra pegar mais fácil, pra guardar também. E é isso aí, aqui ficou só os mangás, embaixo o Juiz Dredd e Robert Crumb. Creepy, Eerie, esse Comics. Mais pra cá, ó, o Crumb. Uns RPG ali. Cara, minha coleção é isso aí, não é muita coisa não. O que fica legal de falar é isso aqui, ó. Essa é a minha estante, foi o que eu falei. Você perguntou como que você mantém, Leandro? Eu mantenho com venda. Inclusive SBP, tô vendendo. É isso, essa aqui é a estante que eu sempre... Eu faço um filtro por ali, naquela outra. Aquilo que eu não gosto mais, que não me representa mais, que eu não vou ler de novo, vem pra cá. Tá louco. O quê? Vai vender Vou. as Crônicas de Gelo e Fogo? Vai vender Crônicas de Gelo e Fogo, Virginia Woolf, me odeiem, podem vender, mas eu vou vender. Não, mas alguém vai gostar, né? Então, mas eu tô vendendo porque tem digital, né, cara? Eu vou vender pro espaço. Aqui, ó. Eu disse que eu não tenho Homem-Aranha. O que eu tenho do Homem-Aranha é isso aqui que sobrou. Que vai embora. Que tá à venda. É isso. E aqui atrás tem uma estantezinha também, com os boxes. São os boxes. Cara, a maioria desses daí foi tudo com... Deixa eu tirar nossa água daqui. Cara, eu acho que 90% disso aqui foi tudo com bolsa. Tudo. Bom investimento. Aqui são as coisas que eu tô lendo agora, no momento. Então ela fica meio solta por aqui, não fica muito arrumado. É isso. Boa noite, Pum Pum. Puta, que delícia que é isso daí, hein, cara. Eu tentei ler, não gostei não. Nossa, adoro. E é isso. Aí. Tchau. Valeu, espero que com isso tenham conhecido um pouco mais de mim. Que tenha sido útil pra vocês alguma coisa. Que não tenha sido uma perda de tempo. Fica aqui, e é perda de tempo que falam, não é perca. Adeus.